era funcionária da prefeitura naquele momento, eu trabalhava na área de planejamento urbano, mas eu fazia sempre a ponte com as questões de cultura. E já desde de 85, 86, por aí, o pessoal ligado às prefeituras que atuavam na área de cultura e de memória já faziam reuniões frequentes. Então, logo que surgiu a ideia, a gente já estava numa discussão dentro desse grupo, que era o Grupo Independente Pesquisadores da Memória do ABC, fazendo a discussão do que seria, do que poderia ser o Congresso, e na hora que o prefeito Celso Daniel deu o ok, a gente começou a participar da discussão de como seria, qual seria a discussão, como a gente traria pessoas, quem seriam as pessoas, qual era o formato do Congresso, isso tudo passou a ser discutido. Eu participei dessas discussões o tempo todo. A gente estava numa efervescência de discussões sobre a memória da cidade, sobre a memória da região, sobre a história da cidade, sobre pesquisas envolvendo a história da cidade, levantando quais eram as pesquisas, quer dizer, estava um momento muito efervescente em relação à discussão disso. Quando veio a ideia de um congresso de história regional da região do ABC, para nós foi muito importante, para nós pesquisadores, foi extremamente importante porque a gente ia poder conhecer pesquisas que a gente ouviu falar, conhecer pesquisadores, conhecer fontes das nossas pesquisas e fazer um debate interno do ABC, multiplicando essa ideia de fazer a pesquisa da memória regional é importante. A gente estava nas primeiras gestões do PT em várias cidades do ABC, e inclusive em São Paulo. Aliás, em São Paulo também estava sendo fortemente discutido a questão da memória da cidade, da história da cidade, lá capitaneado pela Marilena Chauí. Então, foi tudo uma conjunção de mostrar que os trabalhadores também fazem parte da história, e foi isso que a gente quis dizer com isso. A classe trabalhadora também faz parte da história, e a classe trabalhadora construiu o ABC. Então, isso foi extremamente importante mostrar esse papel da classe trabalhadora. A gente ocupou, finalmente, o prédio que hoje está abrigando o museu. Até então, era um prédio que era da promoção social de Santo André, é um prédio que fazia a parte da assistência social de Santo André e que importantíssimo para a memória da cidade. Então, eu não sou daqui de Santo André, eu não moro, eu vivo aqui, mas não sou nascida daqui. Então, para mim, essas memórias do antigo grupo não são memórias minhas nem da minha família, mas são memórias importantes da cidade. Então, além de todas aquelas salas acontecendo, eventos, ver as pessoas entrando naquele prédio foi extremamente emocionante. Que eram vários antigos estudantes do primeiro grupo foram lá conhecer o primeiro grupo e viu o primeiro grupo com o corredor lotado, com gente andando, entrando e saindo das salas, palestras acontecendo. Então, foi um momento muito rico, não só do evento estar acontecendo, mas de a gente estar tomando posse, a memória tomando posse dos lugares de memória. Então, foi extremamente rico. Fora que os debates foram incríveis. A gente sentia pena de não poder estar na outra sala, né? Porque estavam acontecendo coisas incríveis simultâneas, que foram muito importantes. O Congresso é um marco enquanto formação de pesquisadores. Tá, junto com ele veio o Museu de Santo André, veio outras instituições de memória que cresceram, que se ampliaram, mas foi uma propaganda. Olha, tem pesquisa no ABC e tem muito a ser pesquisado no ABC. São duas coisas simultâneas, né? Existem pesquisadores que estão olhando o ABC, mas tem muito a se pesquisar, e o que se mostrou claramente com a longevidade desse congresso, do Congresso de História, né? Dele estar sendo reeditado constantemente, com frequência. Eu acho que o fato do consórcio ter assumido isso, enquanto programa do consórcio, de a cada 2 anos ele está fortalecendo isso, garantiu essa perenidade. Se ele ficasse só a cargo das prefeituras, provavelmente eles poderiam ter adormecido e sido esquecidos. Na realidade, eu achei que ia acabar no 7º.
que isso ia ficar esquecido no sétimo e ponto final. Não, existe essa continuidade e existem instituições de pesquisa histórica, o museu, o Centro de Memória de Diadema, que estão alimentando que as pesquisas continuem e que se permaneçam. E a própria academia, as instituições de ensino e pesquisa do ABC, que estão crescendo, que estão aumentando o número de seus alunos e que permitem novas pesquisas. Sem dúvida alguma, a gente está vivendo um momento em que, quando a gente fala em história, a gente não está falando nem do passado remoto datado, nem de uma coisa que tem que ser só histórica, né? Só o estrito senso da história. Não, nós estamos falando de vários momentos que os temas se relacionam, assuntos que não eram clássicos, né? Que eram assuntos de discutir a mobilidade, olhando para ela historicamente, olhando para ela no tempo, ou a questão da mulher, ou a questão da mulher na indústria. Então, a temática está se ampliando a cada momento, o que torna mais rico e o que torna mais necessária a perenidade dos congressos. Essa aliança com as universidades, que é uma coisa dos congressos mais recentes, é extremamente importante para poder, inclusive, a gente pensar ou em espaços mais dinâmicos para o congresso acontecer, ou mesmo na transmissão, e da gente poder fazer um congresso em Santo André, que o morador de Rio Grande da Serra ou de Paranapiacaba possa acessar pelo seu celular. Quer dizer, a gente vai ter que criar essas novas condições, que a pandemia trouxe esse aprendizado, né? Que a gente pode trabalhar em casa, que a gente pode assistir um debate de casa e estar acompanhando diversas coisas que estão acontecendo pelo mundo. É um aprendizado novo para nós, mas que pode trazer novas alternativas para os próximos congressos. O que não pode permitir é que a gente não tenha o cafezinho, o contato, o abraço, o encontro. Esse encontro também é extremamente importante. As conversas do cafezinho, as conversas pós-palestras são muito importantes nesses momentos de congresso, e isso não se capta de forma nenhuma pela internet. Desafio, né? Que é ampliar a participação no Congresso de História. E talvez o uso da internet, da tecnologia, possa permitir isso, né? Como é que eu faço para levar essa discussão, que é muito rica, para outros setores, para ter outros públicos envolvidos e novas pesquisas serem realizadas, né? Como é que eu atraio o professor ou os alunos desse professor do ensino fundamental e do ensino médio? Eu acho que é um desafio, já que nós vamos iniciar um novo ciclo, né? É um desafio importante para a gente pensar e para a gente tentar superar, que é trazer novos públicos para a discussão da história, dessa história que a gente está construindo, que a gente está escrevendo conjuntamente.